Eu sou o Thiago Comel, atuo como Scrum Master aqui na NDD. Trabalho aqui já fazem uns 7 anos praticamente. E eu vou falar hoje do livro do Bernardinho, Transformando o Suor em Ouro. Que é esse livro aqui. Que inclusive nem é meu, é do Marco. Obrigado, Marco, empréstimo do livro. Por que a gente está aqui hoje, né? Por que eu estou falando disso hoje? Há um mês atrás, 2 sprints atrás, a gente estava numa retrospectiva do nosso time e eu comentei que eu estava lendo esse livro. E aí o pessoal já pediu ali, né, para que eu fizesse essa apresentação. E por coincidência, naquela semana em que eu ia fazer a apresentação, a gente teve uma palestra do Bernardinho aqui na empresa, então eu acabei atrasando um pouco a apresentação, mas tô aqui, galera, tô pagando a promessa. Então eu não vou me ater tanto à história do Bernardinho, que acho que a maioria de vocês já deve conhecer, mas eu vou passar algumas frases que eu achei interessante no livro e vou comentar um pouco sobre elas. A primeira é essa aqui. Todos são importantes, mesmo os que estão no banco de reserva. Não sei se vocês sabem, mas o Bernardinho ele foi jogador. Antes de ser treinador, ele foi jogador. E ele era reserva. Ele sabia, e ele também sabia que o titular era melhor que ele. Então, naquele tempo ele já tinha um senso de equipe muito grande. Então, ele treinava, obviamente, para tentar ser o titular, mas ele também dizia que ele treinava porque quanto mais ele treinasse, mais o titular ia precisar treinar e, consequentemente, a performance do time ia ser melhor. Então, esse senso de equipe ele sempre teve, né? Ele sempre teve muito presente em toda a carreira dele. E ele tinha um senso de observação muito grande. Ele disse que ele começou a ser treinador quando ele era jogador. Como ele ficava no banco de reservas, ele observava o que o time fazia o tempo todo. Estava conversando com o treinador, dando pitaco e tal. Então, desde lá do começo, ele já tinha esse senso de equipe, né, que depois levou a ele ser quem é hoje. Outra frase legal ali, é que ele diz que os 3 pontos fundamentais para a montagem de uma equipe são representados pela seguinte equação: condicionamento mais fundamentos mais unidade. Ou seja, uma equipe ela precisa estar preparada bem física e mentalmente, que é o condicionamento, para que ela possa atacar, sacar, recepcionar, bloquear os fundamentos, tudo em harmonia, né, com o restante do time, que é a unidade. Um exemplo bem legal que ele dá disso, não sei se vocês vão lembrar, os mais novinhos aí, talvez não, mas é a seleção feminina de vôlei dos anos 90, que ela tinha uma grande rival que era a equipe de Cuba. Lembram que todo jogo dava uma confusão lá e tal? E a seleção brasileira ela era melhor nos fundamentos, tecnicamente, ali, no saque, bloqueio e tal, era melhor em condicionamento físico, era melhor como uma equipe como um todo, só que o ponto fraco era emocional. Então as cubanas sabiam disso e ficavam provocando a equipe brasileira até que elas perdiam o foco do que elas estavam fazendo, da ação que elas estavam fazendo. E aí a vaca ia pro brejo, como a gente diz, né? Geralmente quando acontecia isso, o Brasil perdia. Então todos esses fatores eles envolvem uma equipe, todos têm que estar presentes para que a equipe tenha sucesso. Uma equipe nem sempre é formada pelos melhores e mais preparados, mas pelos colaboradores certos. Isso é uma coisa que ele diz de diferentes formas no livro várias vezes, que o talento por si só não basta, você tem que trabalhar em equipe. Você pode ser o melhor jogador do mundo, mas se você não se encaixar dentro da tua equipe, do teu time, não vai adiantar de nada. Outro exemplo bem legal que ele dá e prático, né? O livro é cheio de exemplos, de histórias práticas, assim, ele vai falando esses ensinamentos e dando esses exemplos,
foi o corte do Ricardinho, o levantador, no PAN de 2007. Uns 2 meses antes do PAN teve a Liga Mundial. E o Ricardinho ele foi o melhor jogador daquela liga. Ganhou o prêmio, né, de MVP daquela liga. E naquele período entre a liga e o PAN, algumas coisas aconteceram ali que o time não conseguiu mais ver o Ricardinho como via antes. É um racha no elenco lá que a gente diz, né? E em detrimento do time, né, o Bernardinho ele cortou o Ricardinho. Então o melhor jogador do campeonato de 2 meses antes não foi pro PAN. E o Brasil acabou também sendo campeão do Pan-Americano naquele ano, né? Então é uma prova de que você pode ser o melhor no que tu faz, mas se tu não souber trabalhar em equipe, não vai adiantar de nada. Essa é a fórmula do sucesso que ele traz, que é bem fácil, né? Só que não. Trabalho mais talento é igual a sucesso. Exatamente nessa ordem. O trabalho vem muito antes do talento. Ele diz que se você tiver uma super dedicação ao trabalho, tu vai superar uma possível falta de talento que tu tem. Então, quanto mais você treinar, melhor você vai ser no que faz. Então, é uma frase bem legal que diz que quanto mais você sua nos treinamentos, menos você vai sangrar na batalha. Então, quanto mais você estuda, né, trazendo para a nossa realidade, quanto mais você estudar, mais fácil vai ser as tuas atividades do dia a dia. Por isso que a gente sempre fica batendo, né? A gente tem que se atualizar, tem que se atualizar, tem que se atualizar. É justamente para isso, para quando a gente precisar de alguma coisa, a gente saber fazer, né? Ele diz, então, o trabalho mais o talento é igual a sucesso. O talento sem o trabalho é desperdício. Não adianta de nada você ter um talento enorme se você não conseguir trabalhar em equipe, como eu falei antes, se você não aplicar aquele talento de alguma forma, né? Então, se é um desperdício, ele não pode ser tolerado em nenhuma parte das nossas vidas. É importante criar dificuldades aos que têm talento. As facilidades os limitam. Essa é bem legal também. Ele falou na palestra, né, que ele é um viciado em treinamentos. Então, para ele, o treinamento é tudo. Então, ele estica a corda, como a gente fala, dos jogadores até eles chegarem ao limite para saber até onde eles vão e evoluir eles. É claro que ele tem que conhecer cada jogador, porque cada um tem o seu limite. Então ele procura fazer isso para que ele exija mais de uns, menos de outros. Isso é normal. E ele diz que essas diferenças, né, conseguir harmonizar isso dentro de um time é uma das tarefas mais difíceis que ele tem. Porque o nivelar todo mundo é bem difícil de acontecer. Mas é obrigação dele, né? Ele diz tentar fazer com que todo mundo chegue mais perto do melhor nível possível. É claro que um sempre vai ser melhor do que o outro. Isso vai existir em qualquer área, seja no trabalho, seja no esporte. Mas é obrigação do treinador, do líder no caso, fazer com que os medianos, como ele chama de medianos, que eles evoluam também e carreguem o piano muitas vezes, como ele fala. Criar zonas de desconforto para afugentar a armadilha do sucesso e testar o comprometimento dos vitoriosos. Ele comentou na nossa palestra também que cada vez que o Brasil era campeão de um torneio, começava a treinar mais cedo. Era campeão da Liga Mundial, treinava às 8, era campeão de um torneio da Liga Mundial, por exemplo, começava a treinar às 7. Era campeão da Olimpíada, começava a treinar às 6. Por quê? Porque ele acha que isso faz com que os jogadores não caiam na armadilha do sucesso, que ele chama. Que é o quê? Eu já estou lá em cima, eu já ganhei tudo, eu não preciso mais treinar, não preciso mais fazer nada. Então, ali os jogadores entendiam
que não, eu preciso me manter lá em cima. Que vencer, você ser campeão de alguma coisa é fácil. O problema é você se manter campeão. Isso é o que realmente importa, né? Você ganhar uma vez, tudo bem. Mas você ganhar várias vezes, isso sim é o que vale. Você se manter num alto nível. Nessa questão do comprometimento tem uma história bem legal. No primeiro time que ele treinou, o time do Perugia, time feminino de vôlei da Itália. Ele chegou lá, o time estava em último no campeonato italiano. O time estava formado já e tinha uma capitã lá. E ele começou a dar uma carga de treinos elevada para aquele time lá, para aquelas meninas lá. E essa capitã, a cada intervalo de treino, ela dizia: eu posso ir no banheiro? Dava uma pausinha no treino: posso ir no banheiro? E aí ele, daquele jeito calmo dele, né? Teve uma hora que ele chegou: mas toda vez tu vai no banheiro? O que é isso? Não sei o que. E ela falou para ele que ela ia no banheiro porque ela passava mal. A carga de treinos estava tão grande que ela passava mal, mas ela não reclamava. Então o comprometimento dela, ela era capitã. Então naquele momento ele entendeu o porquê que ela era capitã. O comprometimento dela com o time era tão grande que ela chegava no limite dela lá e se superava e voltava a treinar junto com as outras. Aí aquela frase anterior também, que você tem que conhecer cada um, foi onde ele começou a entender aquilo lá também. Cada um tem o seu limite. Outra frase ali: as vitórias do passado só garantem grandes expectativas e maiores responsabilidades. Que foi aquilo que eu falei antes ali. Ser campeão é legal, mas isso não garante nada. Como é que a gente vai se manter no topo? Como é que a gente vai se manter campeão? A gente não é campeão, a gente precisa se manter campeão. Ele disse que é muito mais difícil você manter um time campeão do que você tirar um time lá de baixo, fazer com que o time saia lá de baixo. Justamente por causa disso, é a zona de conforto. Eu já sou campeão, não preciso fazer mais nada. E não é assim, né? A gente sabe disso. A única forma que a gente tem de fazer isso é a gente se dedicar à preparação, ao treinamento, pelo menos o mesmo tanto que o segundo colocado, que o nosso concorrente. Senão, fatalmente, uma hora ele vai passar. O maior objetivo de quem treina uma equipe é desenvolver talentos. Essa frase aqui me marcou bastante, não tanto no livro, até depois eu estava revisando o livro ali, mas isso ficou bem claro para mim na palestra. Sempre quando ele falava de alguma conquista, de alguma medalha que o time tinha ganho, ele falava na terceira pessoa. Eles ganharam, eles fizeram isso, o time no caso, né? E para mim ficou bem claro que a vitória dele, né, a medalha dele, era ver os jogadores campeões, ver os jogadores evoluindo tecnicamente, como pessoa mesmo, né? Então por isso que eu coloquei essa frase aí. E demonstra também uma humildade muito grande dele. Outra história que ele contou na palestra, essa história não tem no livro, mas ele contou na palestra, foi aquela diferença entre as gerações, a geração que ganhou medalha de ouro em Atenas, lá do Giba, para essa última geração que ganhou medalha de ouro na Olimpíada agora. Aquela geração tinha muito talento, então ele dava treinamento e os caras queriam cada vez mais treinamento, e ele naquele jeito nervoso lá, aquilo resolvia para aquele time. E esse mesmo jeito dele ele tentou aplicar com esse time de agora, esse último campeão olímpico, e não estava resolvendo. Até que um dia o Bruninho, filho dele, ele chegou e falou: pai, se tu acha que esse teu jeito vai resolver com esse time, não vai. E aí foi onde ele viu que ele precisava rever os conceitos dele e ser mais calmo, conversar mais. E realmente ele mudou, né? Então isso demonstra uma humildade muito grande da parte dele, que escutou alguém, né? Ele já tinha tudo, ele já tinha ganho tudo que era possível e imaginável, e mesmo assim se reinventou, digamos assim, para ajudar o time.
talvez eu tenha errado no planejamento, não consegui conduzir aquela equipe por etapas, um passo após o outro. Isso também é outro caso que ele cita várias vezes no livro inteiro, que é o planejamento. Para ele, sem planejamento, nada vai funcionar. Também não adianta você fazer um planejamento a longo prazo. Por exemplo, ele fala muito dos ciclos olímpicos, de 4 em 4 anos. Então a meta final, sempre quando ele assume uma equipe, a meta final, no caso das seleções, né, é a Olimpíada. Só que, por exemplo, ele assume esse ano que teve uma Olimpíada, a próxima Olimpíada é só daqui a 4 anos, é muito longe. Então ele propõe pequenas metas de 6 em 6 meses, de ano em ano, aí vai depender do planejamento, para que aquilo motive o time e o time possa comprar esse planejamento. Não vai adiantar nada se o time não comprar esse planejamento. Isso a gente, aqui na empresa agora, a gente está usando muito, depois que a gente entrou no modelo ágil, a gente usa muito esse modelo de planejamento. Antes alguém planejava e as pessoas só executavam, agora não. Todo mundo faz esse planejamento, então o time está comprando esse planejamento e está se comprometendo com isso. E se ele se comprometer com isso, a performance vai ser muito melhor. Tem que saber o que está sendo feito e entender o porquê, para que aquilo tenha sucesso. Ele cita também que a gente errar no planejamento é normal, isso vai acontecer. O que a gente não pode errar é na intenção. Se a gente errar na intenção de alguma coisa que está sendo feita, tudo que foi feito anteriormente não vai valer de nada. As pessoas vão perder a confiança em você. Então a intenção, acima de tudo, é o que vale. Perder só me frustra e me deixa inconformado quando não se tem certeza de ter feito melhor. Então, perder ou ganhar, isso vai acontecer. Ninguém vai ganhar sempre. A gente vai tentar ganhar sempre, mas fatalmente um dia a gente vai errar. Então, só que você só pode ficar frustrado se você não ter certeza que você fez tudo para chegar na vitória. Um exemplo que ele dá, teve um campeonato mundial, também acho que os mais novinhos não vão lembrar, mas os outros não, que o Brasil estava na final com a Rússia, tie break, quinto set, 14-13 para o Brasil. E o Giovanni, esse da foto ali, o número 3, ele saiu do banco para sacar. E ele deu um saque monstro lá, forte, bem na linha, os adversários nem se mexeram. E o Brasil foi campeão daquele campeonato mundial. Aí o Bernardinho conta no livro que, beleza, ele entrou lá e fez o ponto, mas que a maioria das pessoas não sabe é que na manhã daquele jogo, o jogo era à noite, na manhã daquele jogo, o time foi treinar, o time estava treinando, ele sempre dava um treinamento no período diferente do jogo, no dia do jogo, né, período diferente, e depois que terminou o treinamento, o Giovanni ficou treinando saque, Terminou o treinamento, o time foi pro vestiário e o Giovanni treinando saque. O time estava indo pro ônibus e o Giovanni lá treinando saque. Aí o Bernardinho voltou lá, ô Giovanni, o que você está fazendo? E ele falou, tô treinando o saque que vai ganhar o jogo. E aí ele conta, né, que todo mundo acha que quando ele colocou o Giovanni para sacar naquele momento, ele chegou, vai lá e força o saque, como a gente diz, né? E ele não falou isso, ele disse, vai lá e não erra o saque. Então, assim como ele acertou o saque, ele podia ter errado. Então, perder ou ganhar foi por uma linha ali, sei lá, 10 centímetros. Mas se perdesse, ele tinha certeza de que ele tinha feito tudo para ter ganho. Então, ele realmente ia ficar triste, perdemos. Mas ele não ia ficar frustrado, porque eles tinham feito tudo para vencer. Outra coisa legal que ele conta ali é do Oscar Schmidt, do basquete. Um dia foram fazer uma entrevista lá e falaram, né, Oscar, mão santa. Ele respondeu, mão santa nada, mão treinada, porque ele tinha se preparado para aquilo, né? Então aquilo é muito treinamento para chamarem ele daquilo.
Outra frase ali, tentar entender os porquês de uma derrota e assumir a responsabilidade e seguir em frente. É a melhor forma de lidar com elas. Como a gente diz, não adianta chorar sobre o leite derramado. Né? Perdemos, não tem como voltar atrás. O que a gente precisa fazer é entender os erros e trabalhar para que eles não se repitam. Esse é outro exemplo também, depois que a gente começou a trabalhar com o Ágil aqui na empresa, que a gente faz nas retrospectivas. Então, no nosso caso, né, do nosso time, a cada 2 semanas a gente se reúne numa retrospectiva para entender o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim, e o que a gente fez de ruim, tentar trabalhar para que aquilo não se repita. Ele diz que isso é uma das melhores formas de crescimento como uma equipe. Você se perguntar o porquê que aquelas coisas aconteceram é a melhor forma de crescimento como uma equipe. A motivação se baseia em 2 pilares, a necessidade e a paixão. Ou seja, se você precisa de alguma coisa, você corre atrás e alcança aquilo lá. A tua motivação é a necessidade. Mas se você gosta de fazer alguma coisa, você sempre vai querer melhorar naquilo. Então essa é a tua motivação, você ser melhor naquilo que tu gosta. Ele cita um exemplo dele mesmo, que quando ele jogava tinha o Montanaro, que era um dos craques do time lá, e certo dia o Montanaro falou para ele: Bernardinho, tu não precisa disso, vai estudar e trabalhar com teu pai. O Bernardinho é formado em finanças, o pai dele tinha uma corretora de... se eu não me engano era uma corretora, não me recordo bem agora. Só que a motivação do Bernardinho não era necessidade, ele não precisava daquilo, mas era paixão. Ele gostava tanto do vôlei que a motivação dele era aquilo, então ele trabalhava pela paixão, ele estava no vôlei pela paixão. Outra história muito legal também, que essa pra mim foi uma das que mais me marcou quando eu estava lendo o livro ali, que ele conta que tinha um garoto lá nos Estados Unidos que certo Natal lá ele ficou triste porque ele não ganhou uma bicicleta dos pais dele. O pai dele não tinha condições de comprar uma bicicleta. Então ele se motivou e foi trabalhou 3, 4 meses e comprou essa bicicleta. Mas 2 semanas depois roubaram a bicicleta dele. E ele ficou enlouquecido, ficou louco. Aí ele foi na delegacia lá, registrar um boletim de ocorrência, e o delegado viu que ele estava enlouquecido. Aí encaminhou ele para um amigo que era professor de boxe. E ele começou a treinar boxe. Aí depois ele foi campeão olímpico dos meio pesados e campeão mundial, né, dos pesos pesados. Fizeram uma entrevista, certo dia fizeram uma entrevista com ele, né? Mas por que teu cartel é tão bom? Ele respondeu: quando eu entro no ringue, eu acho que o meu oponente é o cara que roubou a minha bicicleta. E eu vou pra cima dele e tento derrubar, só isso. Sabem quem é? Muhammad Ali, um dos maiores boxeadores que tem. Por essa história aí dá pra gente ver e imaginar o que não roubaram do Mike Tyson, né? Pra a orelha do Holyfield como inventado. E aqui talvez não sei se um resumo é a palavra certa, né? Mas talvez uma síntese de tudo que a gente falou até agora. Talento médio e determinação alta gera um bom profissional. Talento alto com determinação alta, um super profissional. E talento alto com determinação baixa, frustração. Determinação aqui a gente entende por todos esses conceitos, essas ideias que ele passou ali: trabalho em equipe, treinamentos, evolução pessoal, condicionamento físico e mental. Então, para ele é muito mais esses fatores do que o talento, mas obviamente um completa o outro. Se você tiver os dois, não tem limites para você, tu vai chegar onde tu quiser. E era isso aí, galera. Agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Valeu. Show de bola.